Eu comecei na área de Libras, na área de interpretação. Eu era adolescente na época e participava de um grupo religioso com outros amigos. E aí fizemos cursos de Libras, porque a gente queria se comunicar com surdos. E aí a gente fez esse curso, começamos a aprender e aí já entramos na prática. Mesmo sem tanta fluência, a gente começou a ficar lá em pé, na igreja e tal. E aí a gente fazia o convite para os surdos começarem a participar desse ambiente. A gente fazia festivais, passeios, torneios de peteca, era muito divertido, muito legal. E com isso os surdos começaram a se aproximar da gente, começaram a criar aquele ambiente, não ficava só ali, aos domingos. A gente saía durante a semana, a gente fazia visitações nas casas. E aí, com isso, eu fui realmente me apaixonando pela área de Libras, me apaixonando pela comunidade surda, pelas pessoas surdas, o que é que eles tinham para fazer essa troca comigo, porque eu tinha muito que oferecer a eles e eles a mim. Na convivência com o surdo, percebo que não é só o saber a língua de sinais, mas também é necessário o dia a dia, o contato, para você conseguir compreender as metáforas próprias da língua, como é a cultura desse indivíduo, para que a comunicação possa fluir de maneira mais efetiva. Por vezes, nós temos a necessidade de agir como intérprete no dia a dia, porque eu tenho um amigo que é surdo e a gente vai num restaurante e por vezes é necessário fazer essa interpretação. Então, ser intérprete de Libras não é só profissionalmente. Nós trazemos isso para a vida de maneira muito automática e é assim que vai fluindo. Você não vê o surdo como alguém que precisa de ajuda, mas é o seu amigo que tem uma língua diferente da sua e a gente vai aprendendo. O que eu acho mais importante, o que me dá mais alegria e mais felicidade é estar com os surdos. Nesse momento, assim, é conversar com eles, é passar a informação, porque os surdos não têm muita informação. Como é que o ouvinte sabe das coisas que acontecem? Televisão, jornais televisivos, redes sociais também. E os surdos ficam à margem dessas informações. Os surdos realmente não sabem de tudo o que está acontecendo. Como é que eles têm acesso a essa informação? Eles não têm. Então, eles dependem de um intérprete que esteja em casa, ou eles gravam vídeo. Ah, Gabriela, mas tem legenda. Gente, a legenda é 50%, digamos assim. Nem sei se eu posso falar, porque vai depender da leitura de cada um, vai depender do costume de leitura de cada surdo. Então, português é a segunda língua dos surdos. Então, coloca ali a legenda, nem tudo o surdo conhece, nem todas aquelas palavras faz parte do cotidiano dele, do dia a dia, aquelas palavras. A gramática da língua portuguesa, ela tem toda uma característica que, na Libras, alguns elementos não são iguais, são diferentes. A Libras, ela constitui um sinal baseado em parâmetros, que esses parâmetros é que vai tornar a formação de um sinal, que são os parâmetros da configuração de mão, ponto de articulação, movimento, expressão facial corporal e direcionalidade. Já na língua portuguesa, a fonologia, ela se caracteriza baseada nos fonemas do som e que vai articular as palavras. Em Libras, você não usa artigo, você não usa preposição, muito embora você use, por exemplo, expressões faciais são características gramaticais, que na língua oral não é. O porquê das coisas. Na Libras, geralmente, esses pronomes, eles geralmente vão para o final. Então, são uma série de diferenças que as línguas, embora cada uma tenha a sua gramática própria e seu status de realização perfeito, porém diferentemente. Cada uma respeitando a sua característica de modalidade. O papel do jornalismo é passar informação. Então, por que os jornais não passam essa informação na língua do surdo, que é a Libras, para que ele possa compreender o que está sendo passado? Esse é meu sinal na língua de sinais. Eu estou estudando pedagogia e trabalho numa escola de crianças surdas e sou referência, modelo identitário e cultural para crianças surdas. Sou como modelo surdo e, no futuro, as crianças vão se desenvolvendo como eu.
Então as crianças ficam surpresas. Poxa, você é um professor, é surdo. Sim, eu estimulo. Faço trabalho de estimulação precoce com crianças surdas e me vejo numa situação de igualdade como outras pessoas ouvintes também. Então, sobre os jornais, a falta de acessibilidade nos jornais, tem as legendas, tudo bem, ótimo, mas é muito importante ter um intérprete de Libras. Tem aquela janela, acessibilidade, né? Questão sobre greve, clima, tempos, alguns acidentes que acontecem. Eu não sei direito. Tem a legenda, mas tem alguns problemas. Tem algumas palavras que não são parte de meu vocabulário. Os ouvintes, tudo bem que usam a língua portuguesa e entendem claramente, mas se tivesse janela de Libras, seria perfeito. Eu iria entender tudo e iria aprender mais, iria ter o meu conhecimento. Os ouvintes aprendem muito mais rápido, porque eles vão ouvindo e vão sabendo. A gente pergunta alguma coisa a eles, ah, tá, eu já sabia. E como surdos, ficamos prejudicados por isso. Nosso avanço é bem mais lento. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais do cidadão. É nesse capítulo que nós podemos retirar o conteúdo principal da legislação que envolve a inclusão dos deficientes auditivos em nossos meios de comunicação no país. Bom, a legislação infraconstitucional, a partir do ano de 2000, passou a regulamentar a profissão do intérprete de Libras e já em 2002 foi garantida como língua nacional aplicada em todo o território brasileiro. No ano de 2005, houve um decreto que regulamentou essas duas leis. No ano de 2011, já veio uma lei que garante o acesso à informação dos deficientes auditivos. E em 2015, houve uma nova legislação que também visou a inclusão dessas pessoas nos meios de comunicação, sejam como receptores ou como partícipes de algum programa nas emissoras nacionais em todo o território brasileiro. Então, a gente fala sobre alguma coisa, sobre o esporte, sobre o goleiro Rogério Ceni, que foi goleiro do São Paulo e tá no Fortaleza, depois mudou para o Cruzeiro. Aí eu pergunto a alguém e os colegas ouvintes, ah, eu sei, eu vi isso no jornal. Poxa, eu fui saber aquela informação bem depois. Então esse é o problema. A falta de acessibilidade nos jornais, nas TVs é muito difícil. Os surdos ficam meio chateados, converso com meus colegas, nós precisamos dessas informações. É preciso que essas informações sejam passadas para os surdos. E também eu pergunto muitas coisas para os ouvintes. Sou casado com minha esposa. O nome dela é Gabriela. Este é o sinal dela na língua de sinais. Aí eu vou perguntando para ela, por exemplo, o que aconteceu com o Neymar? Saiu do PSG, recebeu aquela grana toda e agora vai para outro clube, Real Madrid ou Barcelona? Hoje em dia tá essa discussão. E aí eu fico curioso e peço a Gabriela, por favor, você pode fazer essa interpretação para mim? Infelizmente eu tenho essa dependência com ela, por causa da comunicação. Às vezes nos esportes não tem legenda, nos canais não tem legenda. E eu fico tentando ler, só vejo o pessoal lá mexendo a boca. Mas eu não estou ouvindo, e então eu me sinto prejudicado. Pelas regras que estão postas pela legislação, ele deve e pode ser um receptor da informação das emissoras de TV e também como um produtor de conteúdo. O que a gente percebe é que as emissoras aqui em Salvador não vêm cumprindo o que está disposto na lei. Mas, veja, não é por uma questão de simples vontade de desobedecer a legislação. É porque as leis, de uma forma geral, elas não estão claras. Mesmo os decretos que regulamentam as legislações, eles não dispõem de forma clara, por exemplo, qual é a sanção ou a penalidade de uma emissora que, porventura, não cumpra o que está disposto na Lei de Acesso à Inclusão dos Deficientes Auditivos. Nós percebemos, inclusive, que no meio político e nas campanhas eleitorais é obrigatória a presença do intérprete de Libra. E já vi juízes em todo o país decidirem pela suspensão da propaganda eleitoral daquele partido, daquele candidato, que não dispõe de um profissional que garanta o direito do deficiente auditivo de participar como receptor do conteúdo daquela propaganda. Entretanto, não vejo, por exemplo, um juiz decidir pela suspensão da programação de uma emissora de TV por ausência de um intérprete de Libra. Infelizmente, nos jornais, na televisão, só coloca a janela de intérprete nos programas eleitorais. Mas por quê?
Por que será isso? E por que durante todo o ano não tem a janela de intérprete? Então é uma angústia minha e eu fico assim só olhando, poxa, que interesse é esse? Que jogo de interesse? Só coloca intérprete no momento que quer votar, né? Aí aprende Libras, aí é fácil fazer um I love you, aí é fácil chamar um intérprete e abraçar e fazer aquela coisa. Então os surdos estão aqui, gente. Os surdos não são marionetes nas nossas mãos, né? Os surdos hoje estão sabendo, os surdos hoje têm consciência, têm experiência, têm conhecimento, então eles querem muito mais. O tradutor e intérprete de língua de sinais é uma figura importante no processo de comunicação entre as pessoas surdas e ouvintes. Dentro do meio da comunicação, a gente não está levando de maneira equalitária a comunicação para as pessoas que têm deficiência auditiva. Por quê? As redes abertas de televisão, elas não estão se adequando a esse processo que a própria lei e os decretos que já existem da própria Libras e das questões das deficiências amparam para que esse veículo utilize o intérprete como figura principal na questão de levar o conhecimento e as informações do jornalísticas e entretenimento e de esporte e diversas áreas às pessoas surdas. Essas pessoas surdas, elas estão totalmente sendo negligenciadas pela informação. Mas nossa luta não para por aí, não. Nós vamos lutar até o fim, lutar pelos nossos direitos. Já tem muita lei, tem a Lei 10.436, que é a Lei da Libras, e muitas pessoas não respeitam essa lei. Faz de conta que não viu, infelizmente, então a gente fica meio prejudicado. Às vezes eu fico angustiado, fico muito nervoso, por exemplo, se não tiver intérprete em casa, se Gabriela não estiver em casa. Ou então, se tiver algum acidente, eu vou tentando ler pela legenda, mas não consigo entender porque falta o intérprete. Ter um intérprete de Libras na televisão, nos programas jornalísticos, é bastante importante para as crianças surdas, porque desde cedo elas vão estar vendo a figura do intérprete na televisão, ou seja, uma pessoa que está utilizando a língua que é natural para elas. Então, desde cedo elas vão poder ir se sensibilizando e se acostumando com essa língua, o que vai tornar o processo de aquisição muito mais fácil. Além de que, falando para a família, torna algo muito mais naturalizado já ter dentro de casa a exibição dessa língua. Então, não se torna algo tão impactante, né? Visto que a maioria das crianças surdas nascem em famílias ouvintes, ou seja, são filhas de pais ouvintes, então pode se tornar algo impactante, de repente, ter que aprender uma nova língua. E se você já tem a figura do intérprete na televisão, já está vendo aquilo nos meios jornalísticos, já se torna algo mais natural e torna o processo de aceitação mais fácil. Eu nasci surda. Minha mãe não sabia o que eu falava, nem escutava. Minha mãe me chamava e não ouvia. Me chamava, fala. A minha mãe ficava triste. Poxa, será que minha filha fica surda e muda? Não. Eu aqui, eu falo também. Os surdos também falam. A maioria dos surdos está aqui. Tem um surdo que fala um pouco, tem um surdo que não. Então assim, a pessoa, oi, todo mundo. Por quê? Só porque ele não ouve, não fala. Não, mas ele fala. O problema está aqui. Oi. Os ouvintes falam que tu tem muito, ninguém sabe. Então ela vai ser ensinada a falar. Ela não consegue simplesmente aprender só no contato com outras pessoas que já falam essa língua. Então ela precisa passar por um processo de terapia com fonoaudiólogo, que é um processo que é diferente, né, dependendo da criança. Então, não posso dizer que há um tempo determinado para a criança aprender a falar. Cada criança vai aprender em um tempo. Para umas é um processo mais fácil, para outras é um processo mais difícil, para algumas é mais rápido, para outras é mais demorado. Não tem uma regra. E também não tem uma regra sobre como essa criança vai falar. Nem todas as crianças vão conseguir falar da mesma forma. Então, é preciso ser avaliado na hora que for se escolher.
E a língua de sinais, mesmo nesse processo de aprender a falar, ela é importante, porque vai ser através dessa língua, que é a língua natural, que a criança surda vai ter uma base para poder aprender uma nova língua. É ativo tudo, desde pequeno. Ele aprende só devagar, com as mães, com os pais. Cada palavra ele vai aprendendo um pouquinho. Mas não fosse igual a mim, fala tudo, estou perfeita, não. Eu não falo tudo, mas eu aprendo também. E os tudo hoje, a família não sabe, lembra? Porque não aprende, porque não interessa. Aí a família fala, mamãe, papai, oi pessoal. Aí o tudo fica lá, ó. Mas eles preferem com as mãos. Simplesmente porque a primeira língua do surdo é a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Desde pequeno, ele já começa a ter contato, é o ideal, né? Seria o ideal. Ele já ter contato com outros surdos e aí já ir aprendendo a Libras, já no contato diário com os outros. Só que dentro de casa nem sempre acontece, às vezes a família não aprende Libras, não sabe ou não quer que ele aprenda Libras. E aí ele vai crescendo tardiamente depois que ele aprende Libras, depois que ele vai aprender Libras. E aí quando o surdo chega pra gente, às vezes na escola e tal, ele não sabe de muitas coisas do passado, ele não sabe de muitas coisas da vida ao redor, dos perigos da vida, às vezes para nós, ouvintes, coisas óbvias. O surdo ficou assim, sério? É mesmo? Precisa isso? Então, questões da própria saúde, questões de informações jurídicas, até da escola, coisas do mundo, tudo da vida. Infelizmente, os surdos ainda não dominam totalmente, justamente porque é informação. E essa informação é quebrada, é partida, infelizmente, por causa da comunicação. Eu fico muito triste, né? Porque a maioria aqui de Salvador, as novelas, filme, jornal, não tem nada, informação de intérprete, não tem nada. É por isso que a sociedade não dá atenção, tudo. E a maioria não dá atenção. Como que tudo vai saber informações, saber o que acontecer, e também entender o que está fazendo, saber o que está fazendo. Os estudos ficam assim, ó. Não sabe o que é que está fazendo e também assistir filme, não tem intérprete, porque o estudo é muito importante. Tudo está aqui em Salvador, tudo está aqui, então não está tomando atenção, então qualquer tudo aqui, precisa de informação, o mundo todo, então não tem nada de bom, não tem nada. Você é muito importante para tudo. Então, Salvador, para todos também. Entendeu? E também o jornal, também tem crédito, polícia, acontecer no banco, ônibus, trabalho, vaga. Entendeu? Como que vai saber o tudo para ele trabalhar ou não? É importante, muito importante, porque eles precisam também. Eles são seres humanos igual a vocês. Eles são iguais. Tudo daqui é doente? Não. Tudo não é doente. Onde? O corpo? Tô vendo. Onde? Só isso aqui. E a fala. Só mais nada. Então, o que é mais importante de tudo tem é isso aqui. Então, eu faço 4 anos. Eu estudo no IFBA, em Federal. Eu vou me formar ano que vem. Eu tenho minha amiga 3 primeiras mulheres. E aí, eu tenho orgulho. Eu quero meu trabalho na minha área. Eu tenho direito também, igual os ouvintes da sociedade. Respeito a todos. Respeito a tudo também. Consciência. Falta de consciência. Amor, respeito também. Então, estamos iguais. Os surdos do ouvinte precisam parceiro, respeito, ver que os surdos têm empatia, o amor, somos carinhos, amigos, não precisa, não, amigo também. Existe uma frase muito utilizada no meio jurídico
que é justamente você tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais na medida em que eles se desigualam. Então, sim, para intérprete de Libras, existe um mandamento constitucional que visa garantir o acesso à informação às pessoas com deficiência auditiva. E elas precisam se evoluir enquanto pessoa. Então, é preciso ter a Libras. Libras é a minha primeira língua. Então, nós precisamos evoluir, crescer e desenvolver. E isso é questão da acessibilidade. Então, enquanto tem o intérprete de Libras, o professor de Libras da área de Libras, e familiares, amigos e o surdo, todos nós formamos a comunidade surda. E eu falo aqui em nome da comunidade surda, nós queremos muito mais e queremos que vocês participem com a gente, que vocês divulguem a língua brasileira de sinais, procura uma escola de surdos, procure vizinhos surdos, contatos, para poder avançar na língua. E então, a sociedade precisa nos enxergar e respeitar nós surdos. Temos direito às informações de quê? De tudo que se passa no mundo. As informações, os acontecimentos de jornais, as entrevistas. Temos direito sim. Por isso eu digo sim para o intérprete de Libras. Em 2010, no último censo do IBGE, no Brasil havia 9,8 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Em Salvador, tinha um total de 2.675.656 soteropolitanos, sendo 114.478 pessoas com alguma dificuldade de ouvir, 19.140 pessoas com grande dificuldade de escutar qualquer tipo de som e 4.406 pessoas completamente surdas sem ouvir nada. No censo mais recente de novembro de 2019, a população brasileira estimava um total de 210.662.572 brasileiros. Em Salvador, a população conteve 2.872.347 pessoas entre ouvintes e surdos. Durante a pesquisa, não foram encontrados números mais recentes de surdos em Salvador. Em busca de informações sobre os tradutores e intérpretes de língua de sinais em Salvador, seja no ambiente televisivo ou em qualquer outro meio, a Associação Baiana dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e a Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e Guia Intérpretes de Língua de Sinais informaram que ainda não tem esses dados. A Febrapios destacou com exclusividade que fez um censo em 2018 obtendo 3.000 tios no Brasil. Porém, esses números estão aquém. A federação informou que pretende fazer um novo censo com dados mais precisos.